Olhamos agora para as ações e funcionalidades essenciais para trabalhar um ficheiro. Temos o Audacity completamente limpo. Para trazermos áudio para o Audacity, vamos a Ficheiro, Importar, não a Abrir. Abrir é para abrir projetos que estejam guardados. Ficheiro, Importar, Áudio. Vamos à janela, à pasta onde temos o nosso áudio e fazemos Open ou Abrir. Uma forma mais fácil no Mac ou no Windows é ir diretamente à janela que pretendemos e arrastamos o ficheiro para dentro do Audacity. Neste caso, o que temos aqui é um ficheiro que tem uma publicidade e a seguir uma declaração de Miguel Oliveira, o piloto de MotoGP, quando ainda estava na categoria anterior. Eu neste momento ainda tenho possibilidades matemáticas de ser campeão do mundo. O que nós vamos e pretendemos fazer agora aqui é trabalhar com este ficheiro, aproveitando apenas aquilo que queremos em função da nossa intenção. Imaginemos que o que pretendemos é ficar apenas com a declaração de Miguel Oliveira, então podemos fazer uma coisa extremamente simples, ágil e fácil, que é selecionar esta parte inicial e no teclado pura e simplesmente fazer apagar, delete. A parte inicial foi apagada e a declaração encostou-se à esquerda para termos apenas então a declaração de Miguel Oliveira. Se quiserem fazer play, podem carregar no botão então na barra de espaços. Eu neste momento ainda tenho possibilidades E a barra de espaços faz outra vez o stop. O que aconteceu agora com o áudio que nós tínhamos aqui é que ele ficou mais curto, demora menos, porque desapareceu a publicidade inicial e passou a ter apenas aí 46 segundos. Se a nossa intenção fosse não apagar, mas por razões de edição separar e, portanto, ter aqui dois áudios em vez de ter só um, portanto, o que nós temos aqui é apenas um áudio, todo junto, a publicidade e a declaração juntas, coladas. Se eu pegar aqui nesta ferramenta de mover, eu posso ver que estou a mexer em tudo. Mas o que nós queremos fazer então é separar estes ficheiros, estes dois elementos de áudio. O cursor está colocado exatamente no sítio onde eu quero separar. O que eu vou fazer agora é ir a editar, cortar limites, separar. E como veem, esta barra a negro diz-me que eu tenho o áudio separado já. E posso agora trabalhá-lo à vontade, se quisesse colocar aqui qualquer coisa por alguma razão. Posso igualmente fazer o inverso, ou seja, tendo aqui dois áudios separados, eu posso uni-los num só também. Nesse caso, eu tenho que os selecionar. Posso selecioná-los à mão, com a barra de seleção, ou se for, neste caso, como são dois, eu posso ir a editar e em selecionar, eu posso selecionar, aliás, em selecionar, eu posso selecionar tudo, e ao selecionar tudo está tudo a branco, e agora em editar e nos cortar limites, eu posso fazer unir e volto a ter o ficheiro unido num só. A minha ideia ao separar pode ser também separar uma parte do áudio para uma nova faixa. Nós só temos aqui uma faixa, podíamos ter outra, e portanto a ideia podia ser fazer uma coisa deste género. Eu vou a faixa, adicionar uma nova faixa, faixa estéreo, passo a ter aqui uma nova faixa estéreo com o esquerdo e o direito, e agora a minha ideia era, bem, eu vou cortar, lembram-se que podem trabalhar o áudio tal como trabalham o texto. Eu posso vir aqui e fazer, por exemplo, um cortar, desapareceu a publicidade e agora venho à faixa de baixo e podia fazer um colar. Mas como quero manter isto tudo certo, eu agora teria que vir em cima, pegar neste ficheiro e empurrá-lo para a frente. E passaria a ter, e então, em baixo a publicidade, em cima a declaração, mas há uma forma muito mais fácil de fazer isto, que é diretamente eu selecionar o que quero separar e colocá-lo numa nova faixa. Vou a editar, cortar limites, separar e criar novo. E aqui, como vemos, ele criou-me automaticamente uma faixa
passou-me a publicidade para baixo e manteve a parte de cima exatamente no local onde estava, sem a encostar à esquerda, o que me permite que, ao ouvir, eu mantenha a integridade do áudio. Eu neste momento ainda tenho possibilidades matemáticas de ser campeão do mundo. Vamos fazer undo e voltar ao ficheiro inicial para olharmos agora a componente do colar. Olhamos aqui a separar e separar nova, mantendo o mesmo som do ficheiro. O que nós queremos fazer agora é apagar partes do som que nós temos. Como viram, se eu selecionar a parte inicial e a apagar apenas com um delete no teclado, essa parte inicial desaparece, mas o áudio encosta-se à esquerda, o que pode não ser o problema se eu quiser ter apenas esta declaração. Porém, vou fazer undo. Se nós, porventura, executarmos essa operação a meio de uma declaração e quiséssemos, porventura, retirar esta parte, se fizermos então o delete no teclado, aquela parte desapareceu, mas vejam que tudo o que estava à direita saltou para a esquerda e ocupou esse espaço. Repetindo, vejam como o tempo, a duração do ficheiro se alterou. Ele demorava 1,5, se eu apagar, passa a demorar 1. O objetivo pode ser outro, que é, eu quero apagar o que está aqui, mas quero que este pedaço de áudio fique exatamente onde está. Nesse caso, vamos a editar, apagar especial e agora o que vamos fazer é separar e apagar. E portanto vejam, apagou-se a parte que estava aqui, mas separou-se o áudio e portanto continuamos a ter a integridade do tempo sem mexer no resto. Isto depois é importante quando tiverem vários áudios para não desfasar aquilo que estão a fazer. Vamos fazer undo para vos mostrar agora a diferença entre o que é apagar e cortar. Eu posso usar também um cortar especial porque ao apagar o que eu estou a fazer é eliminar completamente o áudio. Mas se eu vier a editar, apagar especial e fizer separar e cortar, o cortar aqui o que me faz é retirar este pedaço também, mas ao contrário do apagar, o cortar significa que eu o tenho aqui no clipboard. Ele está cá guardado. Portanto, eu posso agora vir aqui a um outro local, no fim, ou criar até uma nova faixa, por exemplo, faixa, adicionar nova, faixa estéreo, e se eu colocar o cursor aqui agora e fizer colar, a parte que eu tinha cortado, posso usá-la onde quiser. Portanto, se eu fizer um cortar especial, ele vai-me deixar um espaço em branco. Vamos voltar atrás, fazer undo para eliminar tudo o que fizemos. Porém, se eu fizer agora aqui um cortar normal, vejam, ele acontece exatamente a mesma coisa do que com o apagar normal. Cada vez que eu executo esta tarefa direta, ele retira o espaço em branco, mas junta os dois áudios. E muitas vezes não é isso que nós queremos. Voltamos atrás, o que nós queremos é apagar, mas deixando lá o espaço. E, portanto, fazemos separar e cortar. E, neste caso, continuamos a ter o áudio pronto para o podermos usar onde quisermos. Recuperemos o ficheiro original, porque vamos ver como fazer uma duplicação. Eu posso duplicar excertos ou pedaços do áudio diretamente, sem ter que estar a copiar, abrir faixa e colar. É tão simples quanto selecionar o que queremos, editar, e há um comando direto para duplicar. E ele abre imediatamente uma faixa nova. Isto pode ser útil, por exemplo, no caso de eu agora querer usar a publicidade que está em baixo e colocá-la no final da declaração. E, portanto, de uma forma muito fácil, eu tenho o ficheiro separado. Vamos apagar esta faixa, voltamos a ter só a de cima. Como viram e como já demonstrei, é possível ter a quantidade de faixas necessárias
para o nosso trabalho. Só temos que ir em cima a faixa, adicionar nova, neste caso vamos adicionar uma faixa estéreo para termos esquerda e direita e podemos criar o número de faixas que forem necessárias. Veremos com o desenvolvimento do trabalho a importância de ter várias faixas, nomeadamente para trabalharmos independentemente os vários elementos do áudio, como podiam ser, por exemplo, aqui a publicidade, editar, separar e cortar. Eu vou ficar aqui com esta parte e em baixo o que eu quero é ter a publicidade. E depois podia ter aqui ainda uma outra coisa qualquer, como já vamos ver. A vantagem de trabalhar com as diversas faixas é que eu posso estar a manipulá-las sem afetar tudo o resto, mesmo que cometa algum erro. Cada elemento da minha edição está numa faixa diferente. Agora só tenho duas, é fácil de identificar. Quando tiver várias, eu posso ter dúvidas em relação ao que é que cada uma delas tem, principalmente se mantiverem o mesmo nome ou não tiverem nome nenhum, como se vê aqui, faixa de áudio e esta Miguel Oliveira. O que eu posso fazer para facilitar o meu trabalho é renomeá-las. De facto, aqui nesta eu posso manter o nome, Miguel Oliveira, que eu sei que é a declaração, mas aqui na faixa de áudio eu posso trocar-lhe agora o nome e colocar aqui, por exemplo, publicidade. E desta forma eu sei que aqui está o Miguel Oliveira, aqui está a publicidade e aqui, por exemplo, poderia estar a música, se eu tivesse agora aqui e fosse colocar uma música. E desta forma é muito fácil de identificar as faixas, olhando para as ondas, sabermos exatamente a que é que cada uma delas corresponde.